Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a Resolução 35 do CNJ. Bom dia, Maier. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fábio. Kathleen, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu escolhi esse tema, essa Resolução 35, que ela é uma resolução muito importante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudá-la, mas ela veio para regulamentar o divórcio, o inventário, todos no âmbito extrajudicial, tá? A gente sabe que até em meados de 2008, até antes de 2007, o divórcio e o inventário ele só era possível através de processos judiciais, né? E isso atrasava muito a vida das pessoas que queriam fazer o inventário e que queriam fazer o divórcio ou a separação de uma forma mais célere. E em 2007, né, nós tivemos ali o advento da Lei 11.441, que possibilitou que o inventário, a separação e o divórcio fossem realizados de forma extrajudicial, no cartório, né? E com esse advento dessa legislação, tudo começou a mudar. Por quê? Deixou de ser realizados esses procedimentos no cartório quando as pessoas cumpriam os requisitos necessários, né, para realizá-los. Deixou de ser realizado na justiça, no judiciário, e desde que cumpridos os requisitos, poderiam ser realizados esses procedimentos no cartório, certo? E aí começaram a vir os questionamentos, os cartorários, os tabeliães, os registradores, eles acabaram ficando receosos, porque há muitos anos eram praticados esses atos somente no âmbito judicial, né? E com essa modificação em 2007, eles ficaram receosos, ficaram com muito medo de fazerem esses atos. E aí surgiu a necessidade de uma regulamentação, né? O CNJ, ele verificou, né, que os cartórios, os tabeliães, eles estavam com muito receio de praticar esses atos de forma extrajudicial. Então, eles falaram o seguinte: nós precisamos editar uma norma, né, para que essa norma ela acabe por uniformizar os entendimentos e para poder facilitar a vida dos tabeliães e dos notários, certo? E aí, com isso, eles fizeram, né, editaram essa resolução do CNJ, né? Isso foi no dia 24 de abril de 2007, tá? Essa resolução número 35. E essa resolução ela é muito importante porque ela veio trazendo as regras, né? E uniformizando como que esses atos, quais são os atos? Inventário, separação e divórcio deveriam ser realizados no âmbito extrajudicial. Então hoje o tema dessa live é exatamente nós desvendarmos, né, essa resolução 35 e entender o que ela veio uniformizar, tá? Ela vem trazendo as regras do inventário, do divórcio e da separação. E aí a gente começa aqui na parte geral, né? Essa resolução ela foi dividida entre a parte geral, a parte aplicada a inventário e partilha e a parte aplicada à separação e ao divórcio. Então, quando nós viemos aqui para o texto da lei, nós encontramos o dispositivo de caráter geral, que ele vai aqui até o artigo 10, tá? E nós vamos falar sobre eles, depois seguindo do artigo 11 até mais ou menos o artigo 32, nós temos aí falando sobre o inventário e a partilha. A partir do artigo 32, do 33 em diante,
Nós temos as disposições comuns à separação e aos divórcios consensuais. Seguindo, no artigo 47, nós temos as disposições da separação. E seguindo, a partir do 52, nós temos alguns aspectos pequenos aí que fala do divórcio, tá? Então, mesmo depois da edição dessa resolução, ainda teve uma emenda constitucional, a número 66, que extinguiu, que retirou dessa resolução alguns itens essenciais da separação e do divórcio. Então, vamos começar aqui para os requisitos de caráter geral, tá? É obrigatório a lavratura da escritura de inventário, de divórcio ou de separação, caso a pessoa preencha os requisitos necessários para que esse ato seja praticado de forma extrajudicial? A gente lendo aqui o artigo 2º da resolução, nós vamos verificar que a escolha, né, em realização desses atos de forma extrajudicial, ela é facultativa, tá? Eu já falei, a escolha, então ela é uma escolha. Não há obrigatoriedade de que, mesmo preenchidos esses requisitos, que esse ato seja praticado de forma extrajudicial, ok? As escrituras de inventário, divórcio e partilha que forem realizadas no âmbito extrajudicial, elas não precisam de homologação do juiz, certo? Preenchidos os requisitos, esses atos, essas escrituras, elas já se tornam títulos hábeis a serem encaminhadas ao registro ou a serem apresentadas no órgão necessário. Então, quando a gente parte aqui para a análise do artigo 3º da resolução, a gente verifica o seguinte, as escrituras públicas de inventário, partilha, separação, divórcio consensuais, elas não dependem de homologação judicial. E elas são títulos hábeis para o registro, igual eu falei para vocês anteriormente. Elas também servem para serem apresentadas no Detran, quando a partilha ela versar sobre bens móveis, no caso de carro, tá? Serve para ser apresentado no Detran, serve para ser apresentado nos bancos. Então, vamos supor que tem uma partilha de dinheiro, né? Essa escritura, ela vai ser apresentada no banco para poder liberar esse dinheiro. Na junta comercial, quando a partilha, o inventário, ele versar sobre empresas, direitos empresariais, suponhamos que o falecido deixou uma empresa e houve essa partilha, né? Então, há necessidade de apresentar essa escritura, né, de inventário e partilha lá na junta comercial, para que seja averbado essa partilha dessa empresa. Perfeito? Rayan, o número da resolução, ela é a resolução 35 do CNJ, que é o tema da nossa live, tá? Ela é a resolução que foi criada para regulamentar a Lei 11.441, que instituiu o divórcio e inventário extrajudicial no Brasil, tá? E essa resolução, ela é de 24 de abril de 2007. Perfeito? Ela veio logo em seguida a legislação, tá? Porque a legislação, como eu falei no início da live, ela trouxe uma insegurança jurídica para os tabeliães, tá? Eles ficaram com medo de começar a fazer inventário e divórcio e separação de forma extrajudicial, porque foi um instituto muito novo, tá? De nada, Rayan. Foi um instituto muito novo, então realmente havia motivos para que houvesse esse receio, certo? Então, seguindo aqui o que nós estávamos falando a respeito da escrituração, nós estamos nos aspectos gerais, tá? Os emolumentos são recolhidos emolumentos na lavratura da escritura. Esses emolumentos, eles variam de estado para estado, tá? Cada estado tem a sua tabela, então é importante verificar quanto que você vai gastar para fazer esse inventário extrajudicial, esse divórcio, essa partilha. Muitos costumam dizer que acaba ficando muito caro,
Isso vai depender muito do ponto de vista, porque às vezes, economicamente, você pode ter um gasto um pouquinho maior, a depender se os emolumentos judiciais também não forem muito caros, tá? Então tem que fazer, a gente como profissional tem que fazer essa análise, verificar os emolumentos judiciais, verificar os emolumentos extrajudiciais, certo? Porém, o desgaste de um inventário, uma separação ou um divórcio judicial, ele é muito maior. Porque a gente sabe que o judiciário ele acaba sendo moroso pela quantidade de processos, né? Então, a opção pelo inventário e pela separação, pelo divórcio de forma extrajudicial, ao meu ver, ela é sempre a melhor, tá? Desde que preenchido todos os requisitos, ela é sempre a melhor, ok? Então, a questão dos emolumentos, nós já falamos a gratuidade. É possível haver uma gratuidade de justiça no âmbito de lavratura desses instrumentos extrajudiciais? E aí que surgem várias questões, várias discussões, porque sim, os cartórios eles não querem deixar de ganhar os emolumentos, né? Mas quando nós vamos para a resolução, se a gente verificar aqui no artigo 6º, a gente vê a gratuidade prevista na Lei 11.441 de 2007, que é a legislação do divórcio, ela compreende também, né, as escrituras de inventário, divórcio e partilha. Então, a gratuidade, ela também abarca esses atos extrajudiciais. Porém, a gente encontra ainda um bloqueio, uma dificuldade muito grande em obter esse benefício de gratuidade de justiça para o nosso cliente, porque os tabeliães, eles são bem rígidos nesse sentido. Então, a gente acaba tendo esse problema, né? É muito difícil uma gratuidade. Aqui na resolução, nós vamos encontrar um artigo que fala que bastaria somente a apresentação de uma declaração de hipossuficiência, aquela declaração que nós utilizamos no judicial. Só que os tabeliães eles exigem muito mais documentos além dessa declaração. Então você tem que comprovar que o seu cliente realmente é hipossuficiente financeiro para que ele consiga uma gratuidade de justiça, uma gratuidade de emolumentos, no âmbito extrajudicial, ok? Seguimos aqui para os próximos artigos da nossa resolução. O tabelião ele não pode de forma alguma fazer a indicação de um advogado, né, para que faça a prática desses atos extrajudiciais. Seguindo, nós já chegamos aqui no artigo 11, né, que nós vamos falar agora sobre as disposições referentes ao inventário e à partilha, tá? No artigo 11 em diante, a gente vai falar sobre os requisitos. Então, vamos lá. O artigo 11. É obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública de inventário e partilha para representar o espólio. Então, o que significa isso, Ana? No âmbito judicial, nós temos que fazer a nomeação do inventariante, porque é o inventariante que vai ser responsável ali por colher a documentação, por colher as declarações, fazer as primeiras declarações, as últimas declarações, apresentar as certidões. No âmbito extrajudicial, nós temos que nomear uma pessoa também que vai ter os mesmos poderes do inventariante, caso o inventário fosse judicial, para que ele represente ali o espólio, que ele faça a apresentação da documentação necessária, que ele faça ali as declarações necessárias para facilitar, né? Porque suponhamos que o inventário ele seja com muitos herdeiros, né? Então imagina cada um fazer uma declaração. Por isso que há necessidade de escolha de um representante do espólio para que ele preste todas essas declarações e que ele cumpra o papel do inventariante, que é descrito lá no nosso Código de Processo Civil, certo? Então, a nomeação de um interessado ou herdeiro com poderes de inventariante, ela é necessária para a realização do inventário extrajudicial. Perfeito? Está previsto no artigo 11 da Resolução 35.
tá? Vamos lá. Admite-se o inventário e partilha com viúvos herdeiros. No caso, os herdeiros, eles têm que ser maiores e capazes, ok? Porque a gente sabe que todo ato que haja um menor ou incapaz, ele tem que ser feito de forma judicial, tendo em vista a necessidade de acompanhamento do Ministério Público. Que o Ministério Público, ele é um fiscal da lei, né? Então, ele tem que participar de todos os atos que envolvam menores ou incapazes. Então, partindo dessa primícia, para que o inventário seja realizado de forma extrajudicial, porque não vai haver a participação ali do Ministério Público, todos os herdeiros e os envolvidos têm que ser capazes, maiores e capazes, ok? Ana, pode ser feita uma emancipação para que esse inventário prossiga de forma extrajudicial? Então, suponhamos que nós temos ali no inventário um herdeiro que seja menor, tá? Ele pode ser emancipado? Pode, apenas para que esse inventário extrajudicial seja realizado. Porém, nós temos que observar as regras da emancipação. Lembrando que a emancipação, ela pode ser realizada também no cartório, tá? Então, você pode emancipar o menor que tenha completado 16 anos, tá? Então, menor com 16 anos completos, ele pode ser emancipado pelos dois genitores, ok? Havendo a ausência de algum genitor, né, conforme as exceções da lei, né, se algum faleceu, aí pode ser feito também, mas a regra é que, para que haja emancipação extrajudicial, tem que ter autorização dos dois genitores, certo? Fez a emancipação do menor que tem 16 anos completos, você vai apresentar essa escritura de emancipação na hora da lavratura da escritura de inventário. Perfeito? Então, emancipou, pode ser feito o inventário. Então, os requisitos: pessoas maiores capazes, emancipados podem participar, ok? E que todos estejam em consenso, tá? Não pode ficar demonstrado ali na frente do tabelião nenhuma discórdia referente à partilha, ok? Tem que ser tudo muito bem consensual, porque se o tabelião verificar que há alguma discussão, que há algum tipo de briga referente às cotas, né, deixadas pelo falecido, ele vai se recusar de forma justificada, né, e ele não vai fazer a lavratura desse inventário, ok? Então, lembrando aqui, pessoas maiores, capazes, e todos têm que estar em consenso, perfeito? Seguindo aqui na nossa legislação, a gente verifica que pode haver representação por procuração. Isso é um questionamento que a gente recebe constantemente. Suponhamos que o inventário ele está sendo lavrado aqui no DF, né? E vários outros herdeiros residem em outros estados do Brasil. Então, para que eles não venham aqui para o DF, né? E tem um custo muito alto, né? Com passagem, hospedagem, o que eles podem fazer? Eles podem outorgar uma procuração, né? Para um herdeiro de confiança, né? Pode ser o inventariante ou outro herdeiro de confiança, para que ele assine, tá? Esse inventário em seu nome, beleza? Essa procuração ela tem que ser específica, tá? É uma procuração pública com todos os poderes ali autorizando, né, de forma especial a lavratura do inventário, certo? Então não pode ser uma procuração particular, tem que ser uma procuração pública. Isso para representá-lo dentro do inventário extrajudicial, ok? E o advogado, ele precisa de procuração para lavrar o inventário extrajudicial? Não. A nossa resolução 35, que é o objeto do nosso estudo hoje,
ela dispensa a apresentação da procuração do advogado, perfeito? Outro aspecto importante que é cabível ressaltar é sobre a lavratura da escritura. Eu tenho obrigatoriedade de lavrar a escritura no local do falecimento do decujus, que deixou a herança, do autor da herança, porque a gente sabe que no inventário judicial, o inventário ele tem que ser aberto no último domicílio do falecido, certo? Então, no inventário extrajudicial, há essa obrigatoriedade de lavrar a escritura no último domicílio do falecido? Ou há uma regra específica para isso? Vocês sabem me responder? Vamos lá, eu quero ver vocês participando. Há necessidade ali de lavrar em um determinado cartório? Há essa vinculação ou não? Ou você pode optar, escolher o cartório de sua preferência para lavrar esse inventário? O que vocês entendem sobre isso? Vamos lá? Hoje vocês estão muito quietinhos. Nas lives anteriores estava todo mundo participando, comentando, né? Então, não há necessidade, tá bom? Não há necessidade de ser lavrado o inventário no último domicílio do falecido, ok? O inventário ele pode ser lavrado em qualquer cartório de notas à escolha dos interessados, tá bom? No caso, os herdeiros, certo? Seguindo aqui para a análise dos artigos da Resolução 35, nós chegamos aqui para as verbas da Lei 6858. Então, são quando o herdeiro, o falecido deixou dinheiro em poupança, quando o falecido deixou valores de FGTS em conta. Então, o inventário extrajudicial, ele também serve para partilha desses valores, ok? Não precisa ser necessariamente bens móveis, bens imóveis. Deixando somente o dinheiro, né? Ele pode fazer o inventário de forma extrajudicial, desde que preenchido todos os requisitos falados anteriormente, ok? O recolhimento do imposto, como que é feito? A gente sabe que no inventário extrajudicial e no inventário judicial tem que ser recolhido o famoso ITCD, certo? No inventário judicial, em regra, pode haver uma diferença, mas em regra é que o juiz determina o recolhimento do ITCD somente após ali as últimas declarações, quando ele já está prestes a proferir a sentença, homologando o acordo de partilha apresentado, tá? No inventário extrajudicial, a escritura ela só vai ser lavrada após o recolhimento do ITCD. Então, você leva toda a documentação dos herdeiros, do falecido, que nós vamos falar daqui a pouco, apresenta essa documentação no cartório de notas, eles vão providenciar a escritura de inventário. E antes da lavratura, que é o momento em que é lançado no livro do cartório essa escritura, você já tem que apresentar ali os comprovantes de recolhimento do ITCD. Então, o recolhimento do ITCD, ele antecede a lavratura da escritura de inventário. Perfeito? Vamos lá para um aspecto muito importante. É possível reconhecer uma união estável que não foi reconhecida pelo falecido na escritura de inventário? Isso é uma sacada de mestre que muitas pessoas não sabem. Aqui no meu perfil, eu costumo bater nessa tecla, eu costumo falar muito sobre isso. Por quê? Às vezes, o advogado ou o profissional que está orientando, ele desconhece a resolução e ele desconhece o artigo 19. No artigo 19, ele trouxe uma novidade, ele trouxe algo muito importante que economiza um desgaste enorme no judiciário, economiza muito
tempo no judiciário. O que fala esse artigo 19 da resolução? Olha que maravilha. A meação do companheiro, escuta só, pode ser reconhecida na escritura pública, desde que, aí nós já partimos para os requisitos, todos os herdeiros ou interessados na herança sejam absolutamente capazes, que já é um requisito do inventário extrajudicial, e que eles estejam de acordo. Então, olha só, o falecido deixou uma convivente, porém, infelizmente, ele não fez o reconhecimento dessa união estável em vida. Ele não fez nem judicial e nem extrajudicial. Ele não deixou nada que comprovasse documentalmente a existência dessa união estável. E aí, os herdeiros, eles são filhos ou só dele, ou filhos em comum, e eles estão de acordo no reconhecimento dessa união estável. E ele chega para você, profissional, e pergunta: eu posso reconhecer a minha união estável já dentro do inventário? E o profissional que não está capacitado, ele treme nas bases, ele fala: meu Deus, e agora? E infelizmente tem uns que ainda já respondem imediatamente: não pode haver o reconhecimento. Nós temos que ingressar com uma ação de reconhecimento. Depois que reconhecer a união estável, que a gente vai para o inventário e a partilha. E não é assim. Estando todos de acordo e sendo todos maiores, os herdeiros declaram na escritura de inventário que eles reconhecem a existência dessa união. E olha que bacana, automaticamente com o reconhecimento dessa existência dessa união estável, o que acontece? O cônjuge, ele já vai ter ali a sua meação, desde que os herdeiros comprovem que aquele bem, ele foi adquirido na constância daquela união, ok? Então, olha que bacana, você já reconhece a união estável na escritura de inventário e você já garante ali ao convivente que sobreviveu o direito à meação, né? Ou então o direito à herança. Aí a gente tem que avaliar ali as regras, tá? Se ele é meeiro, porque o bem foi adquirido na constância da união, né? Ou se ele vai concorrer com os filhos, se ele vai ser herdeiro. Mas só para te dizer dessa possibilidade. Então, não esqueça jamais do artigo 19 dessa resolução, porque ele veio trazendo essa possibilidade de reconhecimento de união estável dentro da escritura de inventário. Perfeito? Sacou? Pegou essa dica maravilhosa? Então vamos lá. Seguindo para o artigo 20, nós vemos o seguinte: que os cônjuges eles devem estar na escritura, nomeados e qualificados, né? Então nós vemos aqui, o herdeiro ele é casado, ele precisa apresentar qualificação do seu cônjuge? Sim, tá? Precisa colocar fulano casado com ciclano, qualificar o cônjuge, colocar o CPF, bem bonitinho para que a escritura de inventário ela fique bem completa, ok? Na resolução aqui a gente vê todos os requisitos que tem que constar, que é aquela qualificação comum, né? Nome, estado civil, nacionalidade, RG, CPF, né? Se houver ali a existência casado por um regime que tenha sido escolhido ali um pacto antinupcial, tem que constar o pacto antinupcial, os dados da escritura de pacto antinupcial. Então, essa qualificação, ela tem que ser bem completa, ok? O que mais que a gente tem que apresentar no inventário? Certidão de óbito, é claro, para comprovar que houve o falecimento, documentos pessoais do falecido, RG, CPF, o último domicílio. Nós temos que colocar na escritura onde foi o falecimento. Isso tudo vai ser apresentado na petição que o advogado vai levar para o cartório
para lavrar a escritura, tá? Os bens, nós temos que descrever os bens, comprovar. Então, deixou o imóvel, certidões de ônus ou de matrícula, ok? Tem que comprovar certidões negativas, né, de IPTU. Deixou o veículo, tem que apresentar certidões negativas também na Secretaria de Fazenda. Tem que apresentar o CRLV, né, que é o certificado do carro. Deixou valores. E agora? O falecido deixou valores em conta e ninguém consegue obter a informação desses valores. O que eu devo fazer? No inventário judicial, nós precisamos solicitar ao juiz um ofício, né? Nós precisamos solicitar ao juiz um ofício para que o juiz comunique com o banco e o banco informe os valores que estão disponíveis na conta do falecido. E o que eu faço no inventário extrajudicial? Isso também muitos profissionais ficam em dúvida. No inventário extrajudicial, havendo a nomeação do inventariante, o cartório ele faz ali, através da escritura do inventariante. Tem cartório que exige a escritura do inventariante, tem cartório que não. Faz um ofício para que esse inventariante leve aos bancos. Então, suponhamos que o falecido deixou uma conta na Caixa Econômica. Lá no cartório, eu vou solicitar um ofício falando que eu, inventariante, responsável pelo inventário de fulano e ciclano, preciso ter um extrato da conta bancária do falecido para que eu possa possibilitar a partilha, o inventário e partilha daqueles valores, ok? Esse ofício feito pelo cartório de notas, ele serve para que o banco me forneça essas informações, ok? Então, mediante esse ofício, o banco vai me fornecer essas informações e eu vou levar essas informações para o cartório de notas, para que o cartório de notas, então, providencie ali a confecção da escritura de inventário e partilha. Vamos ver que o Natan, ele perguntou: qual a regra de competência para a abertura do inventário extrajudicial? Basta a escolha, tá, Natan? Não tem regra de competência para o inventário extrajudicial. É diferente do inventário judicial, que a gente tem que seguir as regras do CPC, certo? Quando a gente vai aqui para a resolução, lá no artigo 1º, a resolução 35, fala o seguinte, Natan: para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei 11.441 de 2007, que é a lei que instituiu o inventário, divórcio e partilha extrajudiciais, é livre a escolha do tabelião de notas, ok? Não se aplicando às regras de competência do Código de Processo Civil. Beleza, Natan? Então, não devemos seguir, não temos que seguir nenhuma regra de competência para a lavratura de inventário extrajudicial. Perfeito? Então, respondendo a pergunta do Natan, vamos continuar aqui na nossa análise, onde nós tínhamos parado na documentação. Então, qualificação de todos os herdeiros, apresentação de documentos pessoais de todos os herdeiros, qualificação e apresentação de documentos pessoais do falecido e a apresentação dos documentos, né, dos bens deixados, ok? Lembrando que dinheiro, o próprio cartório faz um ofício para que o inventariante apresente no banco, certo? Então, vamos lá. É possível, posteriormente, ser realizado uma sobrepartilha? Então, suponhamos que eu fiz o inventário, desconhecia algum bem do falecido, depois da conclusão do inventário, eu descobri que tinha mais bens. Então, é possível sim. A resolução, ela traz isso, é admissível a sobrepartilha por escritura pública, mesmo que haja um inventário judicial. Então, suponhamos que o inventário foi feito de forma judicial e os herdeiros desconheciam um bem.
falecido deixou vários bens e os herdeiros desconheciam um bem. Esse inventário ele foi concluído na justiça. Depois da conclusão desse inventário, descobriu-se que o falecido havia deixado mais bens. E o que eu faço agora? Eu preciso abrir uma sobrepartilha judicial ou eu posso fazer uma sobrepartilha extrajudicial? Nós podemos sim fazer uma sobrepartilha extrajudicial, mesmo que o inventário tenha sido de forma judicial, ok? Então veja como essa lei 11.441, ela veio facilitar a nossa vida. Inventário judicial, partilha pode ser, a sobrepartilha pode ser feita de forma extrajudicial, beleza? Seguindo aqui, quando há somente um herdeiro, é necessário fazer um inventário e a partilha? Aí a gente fica naquele pensamento, é necessário? Nós sabemos que tem que ser feito sempre o inventário, tá? Mesmo que o falecido não deixou bens, faz o inventário negativo. E mesmo que o falecido tenha deixado somente um herdeiro, vai ser feito o inventário. Não vai ser feito partilha, ok? Mas vai ser feito o inventário, porque não tem o porquê partilhar se há apenas um herdeiro. Então, é feita a escritura de inventário, sem a partilha e adjudicado esse bem para o nome do único herdeiro. Perfeito? É admissível o inventário negativo por escritura pública, isso daqui a gente encontra no artigo 28 da nossa resolução. É vedada a lavratura de inventário extrajudicial com bens localizados no exterior, ok? Então, observando essa regra, se for bens localizados no exterior, nós não podemos fazer a lavratura da escritura pública de inventário e partilha. Isso está no artigo 29, ok? No artigo 29 da nossa resolução. Tem mais uma pergunta, eu já vou responder, só vamos concluir aqui a questão do inventário. Aplica-se a Lei 11.441, que instituiu o inventário extrajudicial, nos casos de óbitos ocorridos anteriormente à lei. Então, essa lei, ela veio para abarcar, né, todos os casos de óbitos ocorridos antes ou depois da legislação, da Lei 11.441 de 2007, tá? Então, suponhamos que o falecido morreu há muitos anos. A lei que possibilitou a lavratura do inventário extrajudicial, ela é de 2007. Então, mesmo assim, eu posso aplicar a lei e fazer um inventário extrajudicial? Pode, tá? No artigo 30 da resolução, ele veio falando sobre isso. Pode, porque essa era uma grande dúvida dos tabeliães. Então, qual que era a dúvida? Ai, meu Deus, faleceu há muitos anos. Eu posso ainda lavrar uma escritura de inventário? Pode sim. Perfeito? E aqui a gente chega no seguinte artigo, 31. Ela pode ser lavrada a qualquer tempo, tá? A escritura pode ser lavrada a qualquer tempo. O tabelião, ele somente vai verificar a questão tributária, porque a gente sabe que os estados têm as regras que o inventário ele tem que ser aberto num determinado período, e se não houver a abertura, há incidência de multa, tá? O tabelião ele vai verificar somente essa questão da incidência do recolhimento do imposto e da multa, tá bom? E o tabelião, ele pode negar-se lavrar a escritura pública de inventário? Pode. No artigo 32 da resolução, tem o seguinte teor, olha só. O tabelião poderá se negar a lavrar a escritura de inventário ou partilha se houver fundados indícios de fraude, olha só, fraude, ou em caso de dúvidas sobre a declaração de vontade, ok? De alguns dos herdeiros. E aí ele vai simplesmente fundamentar. Por quê? Às vezes o tabelião, pela experiência que ele tem, ele consegue identificar que algum herdeiro está ali coagindo outro herdeiro a fazer aquele inventário.
Então, se ele perceber no ar esse tipo de fraude ou coação, ele pode se recusar sim, e ele vai justificar, ok? Encerramos aqui a questão do inventário extrajudicial e eu vou verificar duas perguntinhas que tem aqui. Vamos lá. A Ellen perguntou o seguinte: com relação ao valor dos bens, posso colocar o valor venal ou o valor de venda? Bom, em regra, é importante sempre observar a forma e a legislação do seu estado. Por que que eu falo isso? A gente encontra, eu não vou dizer um obstáculo, mas a gente encontra uma dificuldade muito grande quando a gente vai falar sobre atos extrajudiciais que serão realizados em outros estados, porque existem os códigos de normas específicos e existem as legislações específicas. Então, se não houver nenhum óbice na legislação do seu estado, Ellen, você pode declarar o valor para fins fiscais que você encontra no seu estado. Por exemplo, aqui no DF nós temos o valor no site da Secretaria de Fazenda, tá? Específico para essas situações. Então, os herdeiros, eles pegam esse valor no site da Secretaria de Fazenda e lançam, tá? O que que a gente precisa observar? Nós precisamos observar o seguinte, que há regras estatais que mesmo que se você declarar um valor pequeno, o próprio estado, ele já tem ali uma avaliação, tá? Para tributação desses bens. Então, é importante você sempre conversar com o tabelião que vai lavrar a sua escritura e verificar a respeito disso, tá bom? Verificar a respeito da regra que tem sido seguida, né? Qual é a regra que fundamenta ali a escolha desses valores e verificar se vai fazer diferença no cálculo do ITCD, beleza? O tabelião ele te explica direitinho, porque às vezes você declara um valor menor, que realmente né? E a tributação ela sai bem menor, então isso tira prejuízos do inventário, prejuízos dos herdeiros, prejuízo dos bens do espólio, ok? Pode ser feito o inventário com adjudicação para o cessionário. Na verdade, quando há um cessionário, esse cessionário ele já entra no inventário como representante daquele herdeiro que ele recebeu, tá? Aquela cota parte, ele entra e automaticamente pode sim ele já receber ali no inventário os direitos daquele herdeiro que ele passou a ser cessionário, né? Ou de forma onerosa ou de forma gratuita. Nós já estudamos sobre as cessões de direitos hereditários aqui nas nossas lives, ok? Então, havendo um cessionário, ele vai se habilitar. A cessão de direitos hereditários, ela é necessariamente para isso, tá? Ryan, a cessão de direitos hereditários é para que o cessionário, aquele que adquiriu aquela cota parte daquele herdeiro, ele se habilite ali no inventário, né? Comprove que ele recebeu aquela cessão e ele receba já no nome do herdeiro aqueles direitos hereditários que ele adquiriu. Perfeito? Tem mais alguma pergunta? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, como já se passaram 40 minutos, não, já estamos indo para 50 minutos de live, para a live não ficar muito extensa, nós vamos retornar na próxima terça-feira à noite e nós vamos seguir falando aqui do que ficou pendente. Nós terminamos apenas as disposições gerais da resolução, né, e os requisitos do inventário e da partilha, ok? Que paramos aqui no artigo 32. Ainda nós temos que falar sobre os artigos que falam sobre as disposições das separações e dos divórcios de forma extrajudiciais, ok? Então, para a live não ficar muito extensa, eu vou concluí-la aqui e na próxima live, na quinta-feira à noite, nós falaremos sobre as disposições
da separação e do divórcio extrajudicial. Perfeito? Alguém tem mais alguma dúvida sobre as regras? Fábio, quinta-feira à noite, perdão. É porque só explicando eu vi que hoje nós temos vários seguidores novos aqui participando conosco. Eu realizo lives toda terça, tá? Pela manhã e às quintas-feiras à noite, ok? Então, na quinta à noite, a gente pode concluir essa parte. Porque se eu deixar para outra terça-feira, né, Fábio? A gente acaba que perde ali o link. Então, é interessante que nós façamos na quinta-feira à noite mesmo, tá? E aí nós vamos abordar os aspectos do divórcio e da separação extrajudiciais. Como que é feito, o que precisa ser feito na lavratura da escritura do divórcio e da separação extrajudicial, beleza? Então eu quero já agradecer, parece-me que não tem mais dúvida, né? Agradecer a todos vocês que ficaram aqui esses minutos comigo. Nalvinha, você está aqui. Muito obrigada, meu amor, por ter comparecido. Eu também amei a sua presença, minha linda. Muito obrigada a todos vocês que compareceram, aos seguidores fiéis que estão aí, ao Fábio que está sempre, né, conosco, Tiago Migliato, doutor, muito obrigada por ter comparecido, doutora Lídia, também maravilhosa, nossa parceira aqui do escritório, muito obrigada a todos vocês, eu encontro vocês na quinta-feira, às 19h30, para que nós possamos terminar a análise da resolução 35 do CNJ. Doutora Elma, maravilhosa, sempre muito bom estar com você também. Fico muito feliz em ter essa audiência com pessoas tão maravilhosas que fazem a diferença, que sempre têm nos acompanhado aqui. Muito obrigado a todos, uma ótima terça-feira, tá? Que Deus abençoe vocês e aguardo todos vocês na quinta-feira às 19h30 para que nós possamos concluir a análise da resolução 35. Fiquem com Deus, gente. Bom dia.